Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Hélio Clementino e estamos começando mais uma live, nessa maratona de lives para a família brasileira, discutindo este momento do coronavírus, o impacto dele em nossas vidas. Nós estamos desde segunda-feira numa rodada super bacana, pessoas dando suas impressões, as suas óticas sobre esse momento do coronavírus. E hoje nós teremos alguém que é a Geisa, que é uma brasileira que mora lá em Londres, e ela vai abordar questões familiares sobre esse momento, como é que as famílias podem tirar proveito desse momento que nós estamos passando, dessa quarentena. Jennifer, tudo bem? Fique com a gente. Nós estamos começando a nossa live agora, aguardando a nossa convidada entrar, para que possamos dar início a esta maratona de lives. Começamos nossas lives desde a segunda-feira e aí estamos fazendo debate sobre olhares sobre este momento. Nós tivemos então olhares diferentes aí. Nós já tivemos aqui pastores que deu um olhar cristão para esse momento, sobre a ótica cristã. Nós debatemos o que é este evento, essa quarentena. Nós também tivemos aqui uma discussão do olhar da educação. Oi, Gerlande, tudo bem? Trajano, fica com a gente. Nós estamos para começar, estou aguardando a nossa convidada da noite de hoje para a gente dar prosseguimento na nossa sequência, na nossa maratona de lives. E aí, como eu estava dizendo, ontem tivemos uma live super bacana com a Nilza. A Nilza também é lá de Londres. Hoje nós temos a Geisa, que é de Londres também. A Geisa já entrou. Já vou convidá-la para estar aqui com a gente. E aí vamos, vocês que estão aqui na live, fique à vontade para fazer perguntas, questionamentos, concordar, discordar e se manifestar. Essas lives são lives com pessoas comuns como eu e você, e nós estamos tendo aí um debate muito bacana sobre este evento, este momento que pegou aí toda a sociedade. Eliane, tudo bem? Fica com a gente. Neide, nós já estamos para começar, estou aguardando só a Geisa se conectar conosco e aí a gente já está dando início à nossa live. Eu sei que domingo, nesse horário, muita gente já tem seus compromissos, uma boa parte talvez estaria nas igrejas ou assistindo uma televisão. O momento está um pouco diferente, então nós estamos aqui aproveitando ele para conversar sobre esse assunto. E a Geisa, então, vai dar um enfoque falando sobre a família. Eu só estou aguardando ela acessar aqui para a gente poder continuar. Fiquem tranquilos, que o início de live é assim mesmo. São detalhezinhos que a gente tem que ajustar. Falando nisso, como é que está o áudio, a voz? Geisa? Oi, Hélio. Tá me ouvindo? Tudo... Sim, estou ouvindo e estou te vendo. Tudo bem? Tô bem. Graças a Deus. O pessoal que está aí Obrigada na pelo live, convite. eu que agradeço. Dá um feedback para a gente, vocês estão ouvindo e vendo bem aqui, eu e a Geisa. Geisa, se apresente aí para o pessoal. Bom, meu nome é Geisa, né? E eu moro em Londres e sou mãe de família, sou mãe de dois babies, casada há 4 anos. E, e é isso, gente. Não tenho muito assim o que contar de mim assim. Tá bom. A primeira live A primeira live, Geisa? É, No Instagram, a primeira live? aham, sim. Bacana. Eu lembro da primeira live que eu fiz, foi no domingo à noite, e aí eu tinha postado no grupo que estaria começando a live no domingo, e eu tinha ido para a igreja, tinha ido para o culto, voltei, falei, meu Deus, eu anunciei que ia fazer live, e aí não chamei ninguém, não entrei, se eu não entrar hoje, eu vou queimar o meu filme. Oi, Grace, tudo bem? Fica com a gente aí. E aí, entrei na live umas 10 horas da noite, e aí também do outro lado, era uma menina que estava nos Estados Unidos, tinha sido a primeira live dela. A minha primeira live foi eu e ela e mais ninguém,
e aí ela acabou destravando e já vi ela fazendo um monte de lives por aí. Você, você está há quanto tempo em Londres? Há 4 anos, é Eu isso? tô... Oi? Você está há quanto tempo em Londres? Eu tô há 7 anos em Londres. Há 7 anos. É, Bacana. 7 anos. E aqui no Brasil você vinha de que lugar? Sou do Maranhão, no Brasil, de Aham. São Raimundo das Mangabeiras, cidade bem pequena, lá no finalzinho mesmo, lá nos, bem, chegando assim, Teresina, perto de Teresina. Mas assim, morei aqui antes, né? Morei em Londres antes de 7 anos, eu tinha morado já mais 7 anos antes. Então, eu vim em 2005, aí voltei para o Brasil para morar assim definitivamente em 2011 e por uma circunstância que aconteceu, então fui passar um tempo lá e depois acabei voltando novamente. E aí tô aqui até hoje, né? Casei, tenho filhos, agora tipo, minha vida tá aqui, né, em Londres. Então não, agora não tenho mais plano de voltar. Hoje não tenho mais, nós não temos planos assim de voltar para morar no meu país, né? Uhum. E como é que este evento impactou a sua vida e a vida das pessoas onde você mora? O evento que Esse eu fui evento, para morar no Brasil? Sim. não, esse evento, esse momento de quarentena, de Ah, sim. coronavírus. Ah, esse evento, assim, na verdade, eu tenho visto ele como tem sido desafio para todo mundo, né? É, Hélio? Todos nós, assim, eu vejo todos nós num barco bem grande, numa tempestade, né? Então, eu vou usar aqui uma analogia, né? Usando um barco, eu queria até que a gente se imaginasse nesse barco, todo mundo, né? Que está nessa live, você, que a gente se imaginasse dentro desse barco. E uma tempestade, nós estamos em alto mar e uma tempestade. Só que nesse barco tem pessoas que estão remando, tem pessoas que estão pulando do barco, tem pessoas que estão olhando o mar e pensando como vai sair dessa tempestade, e tem pessoas colocando a gasolina. Então, assim, todos nós estamos nessa tempestade, todos nós estamos nesse barco. A diferença é qual vai ser a nossa atitude, qual vai ser a nossa atitude diante dessa situação que nós estamos, né? Então, assim, eu tenho visto assim que a família, ela, desde o começo, ela foi um projeto e é um princípio de Deus. E desde o começo ela tem sido vindo atacada. E para nós, ela não é só um princípio, um projeto de Deus, mas uma, ela é também um projeto de multiplicação social, né? Então, eu vejo é, não um ataque, mas eu vejo tipo assim, as famílias entrando para olhar para dentro, sabe? Por quê? Porque todo mundo estava desconectado e principalmente que mora na Europa é uma correria louca aqui. Todo mundo atrás dos seus objetivos, atrás de dinheiro, né? Nessa vida que você não para aqui. Então, você só para, né, para chegar em casa, comer e dormir. E aí continuar no outro dia, né? Eu sei que no Brasil é assim também, mas eu tive no Brasil, eu vi que você pelo menos tem um tempo, você chega do trabalho, você ainda curte aquele momento e tudo. Mas aqui é diferente. Aqui quem é migrante mesmo e veio para trabalhar e trouxe sua família, não vive uma vida de qualidade com seus filhos. E até quem também não é aqui, né? Então, assim, eu vejo que esse tempo foi um tempo para você parar e olhar para dentro, sabe, de você. Por exemplo, aqui na Inglaterra mesmo aumentou a índice de violência doméstica, o índice também de crianças sendo abusada, né? Porque as crianças ficam agitadas nesse momento, presas em casa, não saem, os pais perdem a paciência e bate. Então, esse índice aumentou muito aqui também. Então, foram duas coisas que aumentaram bastante aqui na Inglaterra, né? O índice de violência doméstica
por conta de quê? De que as pessoas elas não estão preparadas psicologicamente para enfrentar esse desafio que está na nossa frente, né? E, e as pessoas estão muito dependentes do sistema. E isso tem chocado muito, muitas pessoas. Então, quando você é forçado a ficar dentro da sua casa, não sair, se você tinha um trabalho como uma fuga, e aí você se pega forçada a estar dentro, né, da sua casa, com a sua família, você choca, você tem né, essa luta, né? Eu Entendi. vejo. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você disse que as pessoas são dependentes do sistema. Como é que é isso aí em Londres? Aqui no Brasil a gente tem uma noção. E aí fora? E aí na Inglaterra? Como é que é isso? Bom, assim, dependendo do sistema, eu não falo financeiramente, mas assim, você depende. Na verdade, nós dependemos do sistema, né? O sistema para entre entre aspas, nós dependemos do sistema para circular, para questão econômica, financeira. Então, esse sistema que nós vemos hoje, que está parado, né, economicamente falando, e até mesmo de se transladar para um outro lugar, está parado, né? Então, nós somos dependentes desse sistema e a gente se vê completamente isolados. Você não pode hoje pegar um avião e ir para um lugar, né? Você não pode ir no supermercado, entrar livremente, você enfrenta uma fila enorme para poder entrar no supermercado. E, e você agora não sabe, você não tem mais essa liberdade de. Então, assim, você é dependente do sistema, desse sistema que eu tô falando, entendeu? Hum, entendi. Não, entendi sim. Acho que o pessoal também entendeu. O pessoal que está na live aí, vocês têm a liberdade de fazendo perguntas para a gente ir desenrolando aqui o assunto. Geisa, você havia comentado comigo que você já teve um momento que você trabalhou com desenvolvimento pessoal, ajudando pessoas. E aqui no Brasil, eu não sei se aí é dessa maneira. Aqui no Brasil existem as mulheres que são, como o brasileiro fala, são pessoas do lar. São mulheres que estão acostumadas com a rotina doméstica, não são mulheres que trabalham. E aí a gente tem comentários, eu sei de casos, por exemplo, de casamentos que eram casamentos sólidos, de 30, 40 anos. E aí, quando o marido aposentou e veio para dentro da casa, a relação do casal abalou, de maneira que eles não suportaram este momento, mesmo que estamos falando de aposentadoria, e a aposentadoria é um evento previsível. Você sabe que você vai aposentar, você se preparou, você entrou com um processo de aposentadoria para que você fosse parar de trabalhar e ficar dentro de casa. E aí casos assim de separação em razão de aposentadorias. Mas a gente está falando de um evento que chegou sem que as pessoas estivessem preparadas. Você que é uma mãe de família, tem crianças e tudo mais, e as mulheres, então, que são do lar, que estão acostumadas a ficar dentro de casa, o impacto para elas nesse aspecto acaba sendo novo, porque quem normalmente passava o dia fora, agora está dentro de casa. Uhum. Você, como é que você pode contribuir para as pessoas que estão neste cenário? Porque o evento foi um evento não previsível, né? Uhum. E Sim. aí todo mundo teve que se juntar dentro da casa e a gente estava comentando na live de antes de ontem a diferença de casa e uma diferença de lar. A casa é um espaço físico, né? Infelizmente, algumas pessoas não possuem casa, não possuem uma moradia. A casa é moradia. Mas o lar traz o aspecto familiar, a relação dos membros, a relação das pessoas, essa relação que faz aquela casa de ser um lar harmônico, etc. Então, dentro dessa ótica, e você que já ajudou muitas pessoas aí no desenvolvimento familiar, que conselho você daria? Como é que você tem visto esse momento? Olha, eu eu vejo que esse momento é um momento das famílias trabalharem em equipe, sabe?
Então, quem está dentro da casa, quem está morando junto com essas famílias, né? Talvez eu vou falar um pouco diferente, porque aqui em Londres, geralmente as pessoas moram com sua família e geralmente moram com ainda outras pessoas, né? Mas, por exemplo, eu moro com meu esposo e meus filhos, né? Aqui a gente tem trabalhado em equipe. Meu marido ainda está trabalhando, mas quando ele chega, ele me ajuda, faz uma coisa que. Então, tipo assim, quando você se conscientiza do que está acontecendo, você não, tipo assim, você não tá focado, né, eu sei que, tipo assim, eu não posso fazer um descaso, né? Porque a gente tá vendo uma realidade que tá acontecendo, pessoas estão passando dificuldades, pessoas estão perdendo trabalhos, pessoas estão em desespero, nós estamos vendo essa situação, né? Pessoas estão morrendo. Mas, assim, o meu conselho é o seguinte, trabalhar em equipe, ser criativo dentro de casa, principalmente quem trabalha com quem tem crianças dentro de casa, ser bastante criativo, pesquisar na internet atividades para fazer com as crianças, para não ficar muito entediado, e ter essa comunicação com o parceiro, se conscientizar mesmo, sabe? Porque eu acho que quando chega na nossa consciência que nós somos dependentes uns dos outros e que nós necessitamos disso, porque eu vejo no momento agora, Elia, que esse momento é um momento da família voltar, eu vejo uma, uma res- um, um restabelecimento familiar, sabe? Que as famílias estavam muito desconectadas, estava todo mundo no seu mundo, e eu vejo assim, sabe? Trazendo todo mundo de volta, sabe? Para ter essa comunhão, para ter esse momento, para ter esse lazer, todo mundo sentar na mesa, sabe? Ter esse momento de você olhar no olho, saber o que seu filho gosta, o que seu filho não gosta. Eu recebi mensagem de uma mãe que estava falando que por ela, né, ficar o dia todo fora, né, a filha fica na nursery, então não tinha tempo com a filha. E esses dias estando em casa com a filha, ela reparou a cor que a filha gostava, qual é a cor preferida da filha, que comida que a filha gostava de comer. Então, ela conheceu quem era a filha dela, que ela não sabia quem era a criança que ela tinha dentro de casa. Então, eu vejo agora um momento onde os pais estão descobrindo quem são seus filhos e quem eles mesmos são como pais. Então, aí eu vejo assim, a gente se colocando no nosso papel de pai, sabe? Não aquele papel só de posição, eu sou pai, mas se colocando, eu sou pai e eu tenho um filho e agora eu estou me conectando com ele, porque estava todo mundo desconectado. Então, assim, é a gente está vivendo uma realidade ruim? Sim, péssima, não é nada bom. Mas, por um outro ângulo, que é o ângulo que eu estou olhando, eu estou vendo que é um momento onde nós estamos nos fortalecendo como família. Porque, assim, a consequência do que vai vir não vai ser boa. Mas se eu estou me preparando, porque, assim, eu tomei uma decisão de eu pilotar esse barco. Mas a forma como eu vou pilotar esse barco é me conscientizando e trabalhando isso dentro de mim, sabe? De que eu vou sair dessa situação, mas mais forte do que de quando eu entrei nela. Então, Bacana. o meu conselho é tomar uma decisão, sabe? De consciência mesmo, assim, de que você vai pilotar esse barco, não vai se desesperar, não vai entrar em pânico. Eu, eu até trouxe vou fazer aqui uma coisa rapidinho, não sei se vai conseguir ver aí, mas eu estava pensando, né? E tá vendo essa água aqui limpa, né? Tá Sim, bem limpa, dá né? para Tá ver. agradável e tudo. E eu vou misturar ela aqui com um pouco de. Eu não encontrei outra coisa, mas eu vou misturar ela aqui com um pouco de pó de café. Uhum. E aí eu fiquei pensando, a gente viu essa água limpa, né? Está aqui ela limpa. E aí eu misturei ela aqui, ela ficou assim. Assim, é toda vez que eu acordo de manhã, vou olhar as notícias, procurar saber, ver, porque assim, a gente vê, não sei você, mas eu recebo um monte de mensagens ou vídeos falando do que está acontecendo, falando, sabe, só notícias que se a gente for recebendo isso, vai ser tão ruim pra gente, entendeu? A gente não vai ter não vai olhar com nenhuma esperança em nada. E a mesma coisa, é assim que a gente faz com a nossa mente. Então, o meu conselho, que eu sempre falo para todo mundo, gente, evita ficar procurando notícias.
ficar, se você recebe notícias, não vê. Vai ler um bom livro, vai, sabe, vai estudar alguma coisa que seja interessante para você. Porque nesse momento é o momento onde a gente tem que nos desintoxicar de algo que a gente já estava atrás se alimentando, de algo que não era bom, né, mentalmente falando. Eu, eu, eu ouvi um comentário que eu achei muito pertinente. Muitos pais estão surpresos com a família que tem. Deixa eu entender, deixa eu explicar para melhor entender isso. Ah, então, quando você tem famílias em que o pai e a mãe saem para trabalhar e todos só se reúnem à noite com filhos, muitos pais estão não suportando os filhos que têm em razão da criação que estes pais deram, porque você saía de manhã, mandava o seu filho para a escola, Sim. e o produto, o fruto da sua educação, quem tinha que cuidar dele eram os professores. E aí, agora, esse produto, o resultado da sua educação e da sua atenção, ele está sob a sua responsabilidade. E aí muitos pais estão surpresos, porque agora eles estão podendo ver qual foi a qualidade, ou qual era a qualidade da educação que eles davam para os seus filhos. Sim. Filhos desrespeitosos, filhos mal educados, filhos respondões. Então, isso transferia-se este momento para os professores, para a sociedade cuidar, e agora os pais estão tendo um choque de realidade em razão de que eles estão podendo ver de maneira nua e crua como é o resultado da educação que eles estavam dando para os seus filhos, porque agora todos estão tendo que estar no mesmo ambiente. Como você, de maneira análoga, fez, estão todos agora dentro do mesmo barco. E as pessoas estão tendo que rever. É um momento, é uma oportunidade que a vida está dando para que as pessoas possam rever as, Aham. suas, as suas posturas. Né? E você falou aí a questão, essa comparação com a água muito boa de ser feita, porque nós estamos vendo, eu não sei como é que está aí na Inglaterra, mas aqui no Brasil tem uma coisa muito polarizada. Você vê em outros países, eu não gosto de comparação, vou ser franco aqui, porque a Inglaterra tem um cenário, tem uma cultura, tem um clima, tem uma educação, etc. Tem uma economia, assim como a Itália também, a Espanha, a China, os Estados Unidos, tem características geopolíticas totalmente diferentes, né? Diferentes do que é aqui no Brasil. Então, fazer uma comparação pura e simples, lá tá, na Itália está assim, no Brasil está assado. Não, eu penso que não é muito assertivo, porque temos configurações diferentes. Então, você vê em outros lugares, ações, as pessoas trabalhando em prol de uma causa, que eu, em particular, acho que ela está muito potencializada, em particular mesmo, a minha opinião pessoal é essa, está muito potencializada. E aí, no Brasil, a gente está vendo isso tomando proporções, está virando mais uma proporção política, uma disputa de egos, uma queda de braço, cada um puxando para um lado. É como se estivesse no barco, cada um remando para um lado, o timoneiro tentando alinhar e o povo do barco indo para o lado, remando para o lado diferente, e gente no barco fazendo fúria para o barco afundar. É assim que as coisas estão aqui. Como é que é esse alinhamento aí na Inglaterra? Como é que as pessoas têm comportado? Elas estão sendo conscientes? Elas estão trabalhando em prol de uma melhoria coletiva? Olha, Hélio, assim, eu sou, assim, não sou muito, assim, para ser sincero, eu não sou muito, assim, nessa coisa de news, de buscar notícia, né? Mas eu sei, eu sei, eu tô sabendo que hoje, assim, a rainha, ela deu ela, né, teve em público, né, e falou que, não em público, né, mas ela teve passou uma mensagem para todo mundo que pedindo às pessoas para que não saíssem de casa,
para que ficasse em casa. E ela lembrou de um evento que aconteceu há muitos anos atrás, onde na Segunda Guerra, tal, onde ela teve que tirar, né, assinar para muitas crianças daqui serem levadas, seus pais serem levadas para Paris, para a França. E essas crianças ficaram por 2 anos lá, né, 2 anos longe dos seus pais. E ela lembrou desse fato, falou assim, olha, nós já passamos por uma guerra, nós já passamos por isso. Então ela pediu para as pessoas se ficarem em casa, não sair, pediu essa unidade das pessoas. Porque, tipo assim, eu tô vendo que, tipo assim, aqui em Londres, no meu bairro não, porque o meu bairro, assim, é um pouco mais coisado. Eu saí hoje, não tinha ninguém, tipo assim, entendeu? Mas eu já falei com uma amiga minha, em um outro lugar, já tava lotado de gente em parques, todo mundo, né, não tava nem aí com quem era... Com quem, por exemplo, essa minha amiga, ela tem risco, né? Porque ela tem problema de pulmão, essas coisas. Então, tipo assim, as pessoas não estão preocupadas com aquele que tem risco, né? Então, tipo assim, eu vejo que essa desunião, ela não tá só no Brasil. Lógico que no Brasil a gente vê um extremo, né? A gente já vê uma disputa política, né? Uma concorrência aí, uma luta. Mas essa união de povo se unir em prol daquele que é mais frágil, eu acho que isso está em geral, entendeu? Então, assim, essa das pessoas olharem com foco e falar assim, não, vamos nos unir, né, para que isso passe logo, para que isso acabe logo. Mas aí fica né? Então, não sei Uhum. se eu respondi sua pergunta, né? Não, Mas não, assim, eu estou entendendo. E o interessante é que na Inglaterra você tem uma figura que é a rainha, uma mulher quase centenária, que já passou por situações, e várias e diversas situações, nesse período de vida dela, do reinado dela, que ela teve que ajudar a tomar decisões para salvar a nação de um evento, né? Como, por exemplo, foi esse caso da guerra, quando ela comentou. Eu gostaria de falar com o pessoal da live aqui, dos que estão acompanhando a gente, que estão passando por isso que nós comentamos aqui, a questão da família, como é que estão resolvendo dentro de casa, que vocês fizessem comentários aqui para a gente interagindo. Esses dias, por exemplo, acho que foi domingo passado, o meu filho comprou, nós temos aqui um kit de alquimia, né? Então, tem aqui umas gotinhas de uma coisa, umas gotinhas de outra, e você vai misturando. E aí a gente fez uma live assim, rapidinho, mostrando ele brincando com essas coisinhas químicas, uma pepeta, um tubozinho de ensaio, etc. Porque é assim, eu estou com ele há 2 semanas dentro de casa. A rotina dele era, no período da tarde, ir para a escola. E aí você tem que fazer desdobramentos, isso gera estresse naturalmente. Aqui na cidade tem um parque. Essa semana nós fomos lá pelo menos uma vez. Neste, fomos em outro. Só que tudo fechado. E aí a gente ficou brincando no estacionamento. Ele andando de bicicleta. Eu também estava cuidando do meu sobrinho, porque a creche estava fechada. Jogando bola com ele, levando o cachorro para passear, buscando alternativas. Porque ficar confinado na casa 24 horas, o nível de estresse aumenta muito, aumenta muito. E cada família tem a sua configuração. Existem pessoas que moram em apartamento, existem pessoas que moram em casa, pessoas que moram em sítio, etc. O momento oportuniza, como você comentou ainda há pouco, que a mãe descobriu a cor que a filha gostava, etc. O momento oportuniza a família a se descobrir como família, né? Tem um comentário aqui, deixa eu voltar aqui e achar o comentário aqui. A Dani falou que ela tem colocado os filhos dela para dar banho, para brincar juntos, todos comer juntos. É isso aí, Dani. Né? E ela está dizendo que aqui na França, então pelo jeito ela é na França, mora na França, creio que aqui na França a grande maioria estão tendo consciência. Isso é bacana. Que não são todos os países que estão assim. Interessante, uma coisa que me chama a atenção é que aqui no Brasil você tem visto muita comparação com países da Europa,
É, E você não tem visto situações que estão acontecendo em países aqui da América do Sul, que eu não sei o que está acontecendo nos países que têm clima semelhante ao nosso. O que você ia falar, Geisa? é que, tipo assim, na França, por exemplo, tá, as pessoas estão tendo consciência porque lá teve um decreto, né? Se você sair, você paga multa. Você só sai se você tiver uma licença. A rainha hoje falou que se as pessoas não respeitarem, ela vai fazer isso. Então aí as pessoas vão ser obrigadas, né, a respeitarem. Então, tipo assim, o que eu vejo na seriedade desse vírus, o Hélio, é que ele não veio só para nos atingir fisicamente, mas ele veio para nos atingir mentalmente. E eu vejo isso sendo imposto com muita firmeza, sabe? Então, tipo assim, as pessoas, elas vão, consequentemente ou não, essa liberdade que nós temos, entre aspas, ela vai ser tirada de nós. E está sendo já, né? Então você vê que na França as pessoas elas tomaram consciência porque elas foram obrigadas, porque antes elas estavam como todos os outros países estavam, né? Então assim, e a única liberdade que eu acho que as famílias, que nós vamos encontrar é aqui na nossa mente, sabe? Então aqui nós temos que criar, aqui nós temos que nos fortalecer. Nós temos que fortalecer os nossos filhos, nós temos que fortalecer nossos parceiros, nós temos que fortalecer as pessoas que estão à nossa volta mentalmente, porque o resto pode ser tirado, mas se você tiver aqui mentalmente forte, consciente do que você quer ser, do que você quer para sua vida, você vai enfrentar qualquer obstáculo, qualquer coisa que vier, sabe? Então, eu tô lendo essa semana, tô terminando de ler um livro que me chamou muito, assim, me inspirou muito a minha vida. Que fala a história, não sei se você conhece, Viktor Frankl. Fala, fala em busca de em busca de um sentido, né? E ele fala Já sobre ouvi falar sobre isso. muito bom livro, tipo, não é, tipo assim, a gente, né, nós estamos falando aqui, né, do coronavírus, mas nós ainda não estamos numa guerra, né? Nós fomos forçados, pegados de surpresa, fomos forçados. E quem tem comércios, né? Você foi fechada a fechar forçada a fechar seu comércio, você foi forçada a ficar dentro da sua casa. Então, tipo assim, de uma certa forma, foi nos tirado uma liberdade. Foi nos tirado esse caminho de ir e vir. Mas, de uma certa maneira, foi nos colocado para dentro, para que a gente refletisse onde nós estamos como pais, onde nós estamos como família. Porque é a família que fortalece a sociedade. Se a família está fraca, a sociedade toda está fraca, né? Então, se nós não estamos sabendo passar essa força para os nossos filhos, que tipo de adultos eles vão ser futuramente? Então, isso, sim, eu tenho me empenhado assim, muito em passar para os meus filhos, sabe? Essa identidade de quem que eles são generais, que eles estão aqui. E eu acho que é esse o momento das famílias, assim, sabe? De se O, o, Tra- o, fortalecerem. o Trajano fez um comentário aqui. Ele disse assim: aqui também na Califórnia, todos estão seguindo as recomendações. Esta semana, numa live, eu comentei que domingo passado estava conversando com um amigo que também está nos Estados Unidos, e ele comentou que lá o americano tem uma neurose muito maior com esses eventos. Ele encontra gente andando na rua como se estivesse saindo ou estivesse acontecendo uma guerra química, todo paramentado para um evento desse tipo, como se fosse um evento químico, que ele tivesse se proteger, se enclausurar dentro de uma roupa, né? O americano tem uma neurose muito maior com esse tipo de evento, talvez até pelas questões que envolvem os Estados Unidos como uma liderança, uma forte liderança mundial, as questões bélicas e tudo mais, né? Que muitos países guerreiam com os Estados Unidos. Sim. Eu não sei se esse tipo de comportamento é o mesmo tipo de comportamento aqui, pelo que eu percebi, tem gente do Brasil, tem gente da França, tem gente dos Estados Unidos, você que está em Londres, né? A Dani fez um comentário aqui. Creio que não está sendo fácil para muita gente, principalmente para quem não crê em Deus. Quando temos fé, tudo torna mais fácil, é exatamente isso.
Então, o Trajano reforçou que aqui em São Francisco todos têm consciência que temos que ficar em casa. Ok, maravilha. A Nilza que é de Londres, acabou de entrar aqui, né? Tem a Tcherina, que é lá de São Simão, que também está aqui, Goiás. Bacana. Então, a gente percebe que o evento ele tem tido respostas diferentes em razão de culturas diferentes. Uhum. O brasileiro está agindo de uma maneira, o americano está agindo de outra, o francês, o alemão, o inglês e assim por diante. Eu não sei se eu cortei você, que você estava falando alguma coisa, eu comecei a falar, eu não sei se eu te cortei. Não, pode concluir. Não lembro mais se eu Tá ótimo. Então é assim, como é que chama ela aqui? Ela fez um comentário aqui, a Dani. A Dani disse aqui algo que é importante a gente comentar. Creio que não está sendo fácil para ninguém, eu também acredito que não esteja, principalmente para quem não crê em Deus. Nós não temos como esquecer de Deus neste momento, não temos. Nas lives que nós tivemos na semana sobre a ótica cristã, foram dois olhares diferentes sobre o evento, dos pastores com as suas visões sobre o evento. Mas a gente sabe que Deus detém a natureza, o poder da natureza está na mão de Deus. Nós já vimos eventos, nós temos conhecimento de eventos, vimos, é força de expressão, porque nós não estávamos lá. Mas, por exemplo, o que dizem sobre a extinção dos dinossauros, que foi um evento de fogo, né? Caiu aí um grande meteoro, subiu uma poeira, a Terra ficou no escuro, etc. Poder da natureza. O evento do dilúvio, poder da natureza, a água. Eventos como tsunamis, terremotos, furacões, grandes incêndios, etc. São os elementos da natureza. E para que haja um impacto mundial, olha só, não há e não houve necessidade do uso de nenhum armamento bélico. Simplesmente a notícia de que algo que possa estar no ar, possa contaminar a todos, já gerou uma pane no sistema global, no sistema terrestre. Algo que se tem notícia que está no ar, que eu particularmente vejo com uma ótica mais crítica, porque nós já tivemos eventos muito mais severos, doenças muito mais contagiosas, com grau de infecção muito maior, que a humanidade não teve esta mesma resposta. Então, há uma força operando nesse sentido, trazendo medo para as pessoas e as pessoas atemorizadas com tudo isso. E nós até comentamos aqui numa live de uma pesquisa que foi feita no Brasil, que o maior medo do brasileiro era o medo da morte. E aí, quando se vem este evento, aqui no Brasil é o meu olhar, quando se vem esse evento, como o brasileiro já tem uma tendência e tem medo da morte, isso passou a criar um pânico na população. E a população tem tomado muita água suja, muita notícia tem sido disseminada de maneira prejudicial, com óticas totalmente prejudiciais. Teve uma publicação esta semana de uma revista grande aqui do Brasil, e assim que eles postaram no Instagram, eu fui o primeiro a fazer o comentário. Eu vou dar notícia para você com duas óticas e você vai entender. Se eu dissesse para você que algo que você vai fazer tem um risco de 0,0001%, você entenderia isso como um risco alto? Eu estou te fazendo uma pergunta. Não. A maioria das pessoas que estão aqui possivelmente diriam que não. Uhum. Um risco de 0,0001% é um risco muitíssimo baixo, concorda?
Agora, a matéria foi assim: 1 milhão de pessoas estão infectadas no mundo com coronavírus, segundo a OMS. Oh, o número de 1 milhão é um número que causa naturalmente nas nossas mentes uma expressão de grandeza, né? Olha, é um número absurdamente grande. 1 milhão de pessoas. Agora, a humanidade hoje ela tem por volta de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. E se você pegar, então, esse 1 milhão e dividir por 8 bilhões, dá o percentual que eu te dei. 0,0001%. Entendeu? São notícias dadas com óticas diferentes. Uma ótica negativa e uma ótica não tão negativa. Naturalmente, ninguém quer ver um ente querido, uma pessoa próxima, sendo alcançada ou morrer por conta desse evento. Naturalmente. Isso é lógico, isso é evidente. Mas eu mostrei números aqui também, de 1º de março, de 1º de janeiro a 25 de março, por exemplo, quase 10 milhões de vidas tinham sido ceifadas por conta do aborto, neste mesmo período. Mas a questão é que o aborto não fere a minha vida, fere a vida daquele inocente, né? E aí o câncer, com número expressivo também, muito maior, 3 vezes maior do que o evento do coronavírus. Mas o câncer também só afeta a pessoa, a própria pessoa que está, que foi alcançada pela doença. A questão é que este evento, ele é democrático, entre aspas. Pode mexer com a minha vida, pode mexer com a sua vida, pode mexer com a vida de todos. E aí causa um pânico, porque não é mais o próximo, não é mais o outro, agora sou eu. E aí vão pisar no meu pé, e se pisar no meu pé vai doer. E por isso, eu acredito que por isso as pessoas estão neste apavoramento todo. A gente vê na época de Cristo, aqueles que tinham lepra eram afastados da sociedade, né? E agora nós estamos sendo convidados a ficar reclusos, confinados, dentro de um espaço, que é o oposto do que era uma lepra naquele momento. Mas se você estiver na rua, o recomendado é que você fique 1 metro, 2 metros longe de uma pessoa. Porque ao conversar, né, partículas, gotículas da sua saliva pode sair, isso pode ter contaminação. E ontem a Nilza, que participou aqui da live, ela falou de um conselho tão simples que especialistas deram, que eu não tinha ouvido ninguém falar isso ainda. Muito simples. Chega até a ser simplório. O vírus, ele fica alojado na sua cavidade, nessa cavidade aqui, quando você tem rinite, sinusite, na sua cavidade nasal. Se você chegar em casa e você fazer como os nossos pais faziam antes, do tipo, esquenta uma água, às vezes colocava lá uma folha de eucalipto, às vezes colocava Vick. Você lembra disso? Talvez você pode se recordar disso. O pessoal que está aqui deve se recordar disso. Que quando você estava com uma espécie de congestionamento, então você fervia uma água, colocava alguma coisa na água, botava um pano na cabeça para respirar essa água quente, para poder descongestionar suas fossas nasais. Isso, a Deus acabou de falar aqui, fossas nasais. Só a água quente já é o suficiente, porque o vírus não suporta calor. Então, se ao final do dia você chegou na sua casa, você esquentou a água, botou a sua cara ali na cara, desculpa a palavra, botou o rosto, cobriu, e está inalando aquele ar quente, e este simples tratamento é suficiente para matar o vírus, se acaso você contraiu o vírus fora. E a gente vê na Bíblia, Deus já falava lá em Levítico, no Velho Testamento, as regras de higiene que as pessoas tinham que ter. Né? Porque não havia todo o contexto sanitário como a gente tem hoje. Se nós olharmos lá para o passado, na época de Moisés, quando o povo começou o seu ajuntamento como humanidade a caminhar, né?
Não havia, mas Deus já tinha dado regras de sanidade. Interessante que a mão, ela tem na Bíblia contextos assim fortíssimos, né? Sim. Quando você vai orar para alguém, você impõe as suas mãos, né? O sacerdote tinha que lavar as mãos para adentrar dentro do santo, dos santos, Uhum. dentro do santuário, né? Moisés teve que levantar a mão para orar pelo povo e assim por diante. A mão, ela tem toda uma figura dentro do contexto bíblico, já que a gente falou de Deus. E nós não temos um bom hábito de fazer uma boa higienização das mãos. O nazireu, por exemplo, aquele que era reservado, o nazireu tinha 3 coisas que ele não podia fazer. Ele não podia passar uma navalha na cabeça, porque era a questão da submissão a Deus, ele não podia tomar bebidas alcoólicas, bebidas fortes, ele não podia tocar em mortos, para que ele não se contaminasse. E aí nós estamos vendo também que um dos meios de contaminação é as mãos, né? Tinha um comentário aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Pode falar aí, Geisa, fica à vontade. Aqui, eu tenho um comentário aqui, Hélio, ó, e eu acho que é do desistir não é uma opção. Ele fala assim, né? Ele comentou aqui. Estão testando o poder de controle da humanidade e o teste foi muito bem sucedido. Eu, eu acredito realmente num teste, assim, eu não queria entrar nesse tema polêmico, né? Mas eu acredito muito, assim, que, na verdade, a humanidade ela está sendo testada. Está sendo, assim, testada para algo que ainda vai vir ainda, sabe? E realmente, esse espírito, eu vejo assim que a nossa luta, ela hoje não é com um vírus invisível. E esse vírus invisível, ele tá vindo na mente. E esse medo que está sendo, não só no Brasil, mas aqui em Londres, você vê, nos Estados Unidos, gente, aqui em Londres não tinha papel higiênico, entendeu? Em lugar nenhum você procurava. Você tentava comprar online e não tinha. Nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Então, assim, as pessoas entrou num pavor de medo tão grande da morte, tão grande de morrer, porque as pessoas perderam o sentido de viver, sabe? Então, o sentido da vida era só o meu sucesso na carreira profissional. Então, o sentido, principalmente aqui na Inglaterra. Aqui na Inglaterra, as mulheres, elas casam por volta dos 40 anos. Só depois que elas estão bem-sucedidas na carreira. Enquanto elas não conseguirem profissionalmente se realizar, elas não casam. Então, assim, a gente vê uma busca constante, né, em você se sentir bem moralmente, né, status e tudo. Mas aí, de repente, chega um vírus onde tira tudo isso de você, né? As pessoas ficam perturbadas. Então, aqui na Inglaterra, né, eu sei de jovens que estão em casa e estão muito mal, estão chorando porque não tem mais a vida de antes, né? De sair, de estar com os amigos, de estar num pub e tudo mais. Por quê? Porque não estão preparados, porque esse vírus ele veio para realmente o vírus ele veio para assim, o nosso inimigo mesmo ele é invisível, então você não sabe com quem você está lidando. E nós sabemos que a nossa luta ela não é, né, contra a carne, mas contra algo que está muito acima, né? Entre os principados e as potestades. A Nilza comentou que se isso for um teste, está sendo para mostrar o poder de uma guerra biológica. Não só a guerra biológica, mas uma guerra psicológica. É maior ainda, psicológica. Se nós fôssemos, se nós fôssemos conduzir a nossa vida pelo medo, alguns profissionais, por exemplo, como profissionais da área da saúde, profissionais como policiais, bombeiros, militares, etc., se eles fossem conduzir a vida pelo medo, esses profissionais não existiam, não saíam de casa para trabalhar. Ah, o único evento certo na vida de uma pessoa que nasceu é o evento da morte. Uhum. O,
o espaço de tempo entre o nascimento e a morte é o que se chama de vida, né? Uma vez perguntaram para uma pessoa qual é o oposto da morte. E aí a maioria das pessoas responderá, é o nascimento. Não, o oposto da morte é a vida. Porque só pode ter vida aquele que não está morto, né? E a vida que nós estamos levando aqui é ela que é o passaporte para a vida eterna. Isso. E só existe dois caminhos, da direita e da esquerda, né? Um que vai para cima e o outro que vai para baixo. A Dani está dizendo aqui, principalmente, deixa eu pegar o comentário da Dani, espera um pouquinho, aqui, principalmente aqui na Europa, que as pessoas são frias e muito carentes. A Nilza comentou, a vida é uma viagem da qual ninguém sairá vivo. Na verdade, nós temos duas pessoas que passaram na Terra e não morreram, segundo a Bíblia, que foram arrebatados para o céu. E tem o terceiro, que morreu, ressuscitou e está na glória, né? Tirando estes três, todos que pisaram o pé nessa terra, todo ser vivo que pisou o pé nessa terra, ele tem o momento do fim, sem exceção. Sem exceção. Os dois que foram arrebatados são exceções. Jesus Cristo. Obrigado, a Nilza colocou aqui Enoque e Elias. Eu ia dizer os nomes, estava aqui só fazendo contexto, Enoque e Elias. Enoque e Elias não morreram, foram arrebatados, né? Alguns acham que Felipe também, mas a Bíblia só fala que Felipe não foi mais visto depois que ele batizou o eunuco, né? E assim por diante. É o evento mais certo que nós temos, né? E por que a morte causa tanto medo, tanto pavor? Normalmente, as pessoas que não têm identidade, eu penso que as pessoas que não têm identidade ativada em Cristo, elas possuem medo da morte. Porque elas no consciente, elas sabem que este evento não será um evento bom. E para nós que temos a nossa identidade ativada em Cristo, para nós que somos cristãos, a gente acredita que vai ser a oportunidade que nós teremos de encontrar o nosso Criador, o nosso Salvador, e ter a nossa vida eterna. Então, é uma sequência da coisa, né? Então, Sim. vamos lá. A gente tem aí uns 7, 8 minutos no máximo para a nossa live. Ah, é? Já Acaba. Já, você viu como passa rápido? passa muito rápido, né? A Nilza comentou aqui que esse Covid-19 não é nada perto dos vírus perigosos que estão sendo guardados. Então, eu Isso. também acredito, Por tem muita isso, coisa na gaveta aí. por isso, Elia, que eu acho que assim, nós, assim, como nós devemos olhar para isso, é como uma preparação, sabe? Nós nos prepararmos psicologicamente com tudo que nós tivermos pra gente, para o que vai vir, porque daqui não vai melhorar, sabe? Tipo assim, né? A gente vai estar sempre recebendo coisas que vão estar acontecendo no mundo daqui para frente. Então, assim, o nosso papel é nos prepararmos psicologicamente. É igual você falou aí, você falou uma coisa muito importante, que é, tipo assim, não quero aqui, né, coisar, mas nós que somos cristãos, nós temos um sentido, né, que nos dá força. Quer saber que um dia nós vamos estar com o Senhor. E isso, pelo menos para mim, me dá força e não me dá medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer com vírus ou morrer, sei lá, né? Esse sentido da minha vida, eu encontrei ele, de saber que eu vou estar com Cristo e eu não tenho medo da morte. Ela pode vir, eu não tenho medo. Mas e as pessoas que não têm, né? As pessoas que não encontraram esse sentido, que estão nesse momento desesperada, que não sabem o que fazer, que estão, por exemplo, a gente está falando, né, de famílias que estão. Vamos imaginar, gente, tipo assim, famílias que estão em casa
e que estão sofrendo, mulheres que estão sofrendo abusos, né? Que não pode recorrer a ninguém, não pode sair, não pode, né, na casa de alguém para fugir, para, sei lá, fazer alguma coisa, e fica sofrendo esse tipo de situação. E os lares que estão em conflito entre eles mesmos, né? Então, como que, como que, né? A minha pergunta para você, Ellie, para as pessoas que estão aí ouvindo, como sair dessa situação, né? Essas pessoas que a gente não sabe o que elas estão passando, mas talvez alguém que está aqui está passando por alguma situação assim semelhante. E quem vai ouvir, né? Mais na frente, não sei. Mas se você está passando por uma situação assim de desespero, de medo, de pavor, de não saber o que vai fazer, e agora acabou tudo, né? Tipo assim, e agora? Né? Eu perdi tudo, meu comércio foi fechado, não tenho mais nada, né? Perdi o trabalho, né? Como lidar, né? Com uma situação dessa? É exatamente isso, né? A gente consegue observar a humanidade como um todo, muito apegada na questão material, né? Você comentou de Londres aí que as mulheres casam tarde, porque primeiro elas vão realizar-se profissionalmente para depois pensar em constituir uma família. Então a gente vê uma sociedade muito apegada na questão material, na questão visível, né? E esquecendo, com todo respeito a quem não acredita, e o fato de você não acreditar não muda algo que existe, porque é só a sua crença em relação a algo. Não acredito, tenho respeito. Assim como muitos pensadores dizem que defende a tua maneira de pensar, você tem o direito de pensar e não acreditar. Você é livre para isso. Mas isso não Sim. altera o fato daquela coisa existir ou não. Simples Uhum. assim. Mesmo se você perguntar para um ateu, que às vezes o ateu é Deus de si mesmo, né? Você perguntar para ele quem são seus pais? Ah, Fulano e Beltrano. Quem são os pais do seu pai? Fulano e Beltrano. Quem são os pais dos pais do seu pai? E você fazer uma pergunta retórica, fatalmente nós vamos ter que chegar em um ponto. Alguém criou tudo isso. Ah, foi o Big Bang, as partículas se encontraram, pum. Mas quem criou as partículas? Quem as criou? Uhum. Alguém. Pergunta retórica. Existem mistérios que o próprio Deus disse que não são revelados a nós e não serão revelados a nós. Compete a Ele. Talvez em algum momento a gente, estando na glória, consiga conhecer esses mistérios, né? A Deus já comentou um negócio aqui, esse período de lockdown está sendo a prova de fogo para a É, convivência em casa. E verdade. você fez uma observação muito importante. A gente olha o contexto, a voltar para o lar, ficar com a família, e os lares que são destruídos? Em que o marido, não vou falar marido, porque a agressão pode ser de qualquer parte. É, Em que há conflito entre pai e filho, entre marido e mulher, são lares que não são lares saudáveis, destruídos, violentos. Estes vão ter que conviver no mesmo espaço. Talvez alguns vão fazer reflexão sobre isso e conseguir perceber que não é momento mais para isso. É o momento de se ajuntar como família, de se fortalecer em unidade e em espírito, né? É o momento de aproveitar, ouvir a palavra de Deus, dar um outro sentido para o tempo, porque já ninguém já tinha tempo para nada, agora todo mundo tem tempo para tudo. E alguns estão percebendo que o dinheiro não compra tudo. Aquelas coisas que não têm preço, o dinheiro não compra. Aquelas coisas que têm valor. O dinheiro não compra abraço, o dinheiro não compra amor, o dinheiro não compra vida. E o Instagram está me avisando que falta 20 segundos para acabar a live. Geisa, obrigado. Um beijão. Fica com Deus. obrigada a você. É um prazer, tá, Hélio? O prazer Você foi todo é meu. demais. Obrigado por Obrigada todo mundo mesmo.
você veio, acabou muito rápido. Fiquem com Deus, até amanhã nesse mesmo horário. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.